Glória a Deus. Amados, que bom que você está aqui mais uma noite. Deus é bom e Ele te trouxe até aqui mais uma vez, amém? Quem está disposto e disponível a ouvir um pouco mais da voz de Deus, diga aleluia. Aleluia. Diga Jesus. Pode falar comigo. Eu estou atento. Amém, irmãos? Está atento, sim ou não? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Contentes, alegres e atentos. Precisamos estar dispostos, disponíveis a ouvir a voz de Deus, amém? Quem está aqui que esteve conosco na oração de segunda-feira, marchando pelo bairro, então, glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus, amém. Foi gostoso, não foi, gente? Quem estava aqui sabe. Gostoso foi, né? Foi bom demais, não foi? Uma unção tremenda, um tempo de adoração dentro do templo, oração, intercessão, depois oração e adoração ali fora. E depois oração e adoração marchando e Tiaguinho no violão foi detonando em todas as ruas. Aí só via a galera saindo para fora para ver o que estava acontecendo, né? E foi bom demais. E é a primeira de muitas que nós iremos fazer, amém? Alguns GDs também saíram de casa aí, Lúcio e Tati, foram ali no Guatupê, no IP ali, detonaram também para fora depois, né? Tempo de oração. E esse é o intuito, amém? Então tivemos esse tempo de intercessão. E eu tenho convicção e certeza que Deus começou a fazer algo nesse bairro, Deus começou a fazer algo nesses bairros, porque nós estamos aqui na divisa de 4 bairros. Nós estamos numa quina que divide 4 bairros, para cá, para cá, para cá e para cá. Então nós tomamos posse dessa região. Nós falamos para o Senhor, nós queremos todos os bairros da cidade, mas principalmente os que nos rodeiam aqui. Esses aqui nós queremos essas pessoas para o Senhor. E nós saímos profetizando segunda-feira, enquanto muita gente estava na festa da carne, lá fora, nós estávamos profetizando que as vidas que moram ao redor da nossa igreja são do Senhor Jesus. Amém? Então na próxima, se você puder, esteja conosco. Fomos também até o outro, aqui nós estamos em uma entrada da cidade, ungimos a entrada aqui da cidade, fomos até o portão ali, ó, o portal da cidade de São José, ungimos ali também, oramos, decretamos a quebra e a falência dos demônios que tentam assolar a nossa cidade. Declaramos e decretamos vida nessa cidade, da entrada à saída dela, toda a sorte de bênçãos sobre a nossa cidade de São José e também a nossa cidade de Curitiba, que enquanto alguns estavam indo embora, saíram ungindo as ruas até as suas casas. Nós declaramos que São José e Curitiba é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nós cremos no que nós oramos. Nós não estávamos brincando aqui, nós estávamos fazendo algo sério, com o desejo do coração de ver a salvação das famílias. Amém? Então, na próxima, esteja junto conosco aí, em nome de Jesus. Amanhã, temos intercessão novamente aqui no templo, 20 horas. Esteja aqui para orar e adorar conosco. Não é um tempo separado para algumas pessoas, está aberto a toda a igreja. Ah, pastor, eu não sou intercessor, já está errado, porque você deve orar pela tua casa e pela tua família. Obrigado, filho. Todo crente é um intercessor. Crente que tem preguiça de orar, não entendeu ainda que é crente. Crente precisa orar. Crente que não ora, é um ímpio que vem para a igreja. Quem entendeu o que eu falei agora? Diga comigo, um crente que não ora é só um ímpio que vem para a igreja. Porque qual é a diferença do crente? O crente lê Bíblia, o crente medita na palavra de Deus e o crente ora. Essa é a diferença do povo de Deus. Nós lemos a Bíblia para conhecer a palavra e conhecer a Deus. E orar, nós recitamos a palavra trazendo à existência aquilo que Deus já nos entregou. Então nós temos que fazer a diferença nessa terra. E eu chamo você a interceder. Chamo você a vir para o templo. Pastor, eu não posso orar na minha casa? Deve. Mas se você puder sair da tua casa e vir aqui no templo, seria muito interessante. E muito importante. Tenho certeza que você se sentiria um pouquinho mais crente. Um pouquinho melhor. Falou, uau, eu saí da minha casa num dia que normalmente eu não saio para ir à igreja. E eu fui à igreja. Para que você foi? Para orar por mim mesmo. Para orar pela minha família. Eu fui vir
à igreja para orar pelo meu casamento, para orar pelos meus filhos, para orar pela rua onde eu moro, para orar pela vida do meu empregado, pela vida do meu patrão. Olha como que você já está crente. Então te convoco toda segunda-feira, 20 horas até no máximo 9h30, um tempo de intercessão aqui no templo. Toda segunda-feira. Amém? Quarta-feira, culto família. Não perca a oportunidade de fazer o teu culto no lar, onde você é o pastor da tua casa, você é a pastora da tua casa. Você pega a tua Bíblia, abre, lê um versículo, traz uma pequenina explanação para a tua família, ora junto, canta um louvor e vai comer. E vai dormir. Vai fazer coisa boa dentro da tua casa. 20 minutos, 10 minutos, meia hora. O culto aonde a tua casa vira a igreja principal dessa terra. A tua família. Porque toda igreja boa só existe com famílias boas. Diga, não existe igreja boa com família ruim. Diga, não existe igreja boa com família ruim. Amém, irmãos? Seremos uma linda igreja, uma igreja extraordinária, se a tua casa for uma linda casa, a tua família for uma linda família. Eu não quero ser pastor de uma igreja cheia de crente vazio. Eu não quero ser pastor de uma igreja cheia de casas vazias. De casa onde não se tem paz, não se tem alegria, não se tem comunhão, não se senta à mesa para comer. Se for preciso, venda a televisão e compre uma mesa. Venda o sofá e compre uma mesa. Porque as casas que não têm mesa são as casas que já estão com o pé na cova. Porque é na mesa que se tem comunhão com a família. E é na cama que se tem comunhão com a esposa. Então não põe teus filhos na cama, cachorro na cama, gato na cama. Põe tua esposa, põe teu marido na cama. Teu filho precisa ter a cama dele, mas a tua família precisa ter a mesa dela. A mesa é de todos. A cama é do casal. Pastor, o senhor já está pregando? Já. Pregando. Dando recado e pregando. Amém, irmãos? Talvez se nada você ouvir do que eu pregar daqui para frente, só isso já vai resolver um grande problema na sua casa. Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma se você tiver uma mesa bem arrumada e uma cama bem arrumada. Muita coisa vai mudar, porque o evangelho vai começar a se fazer real na sua vida. Quarta-feira é o dia do culto na tua mesa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarta-feira, culto família. Sexta-feira, Super GD no templo. Todas as pessoas dos nossos GDs, e você que não faz parte de algum GD, venha estar no Super GD. O Super GD é a união de todos os nossos GDs nos lares, no templo. E eu conclamo a todos vocês que são novos na fé, que caminham conosco, que vocês venham, porque nós vamos aqui fazer um curso especial dentro desse GD, falando sobre ser membro desse ministério, ser discípulo dessa igreja. Então nós vamos trazer um entendimento muito claro de como nós somos como igreja, como que nós funcionamos. E domingo, o primeiro culto do mês de março, vai ser dia 1º de março, domingo vai ser o culto de aclamação dos membros. Então, sexta-feira, nós vamos explicar, ensinar você com mais profundidade, se você tem alguma dúvida do que é o Ministério Amor e Honra, qual é a nossa linguagem, no que nós cremos, o que nós pregamos aqui do altar, o porquê que nós pregamos assim, o porquê nós falamos como nós falamos. Você venha para o Super GD, sexta-feira, 20 horas aqui no templo, traga a tua Bíblia, a tua agenda, o teu lanche, para que junto a gente faça uma mesa grandiosa e possa comer junto no final. E no domingo será o culto de aclamação dos membros, aonde toda pessoa que entrou nesse ministério e não fazia parte da nossa igreja até chegarmos aqui, e você passou a ser, quando nós viemos para cá, você vai subir nesse altar e será aclamado. Tem muita gente falando, pastor, eu gostaria disso, eu preciso disso. Tá bom, não vai precisar mais. Então nós vamos usar essa liturgia para abençoar a tua vida aqui, domingo que vem, debaixo dessa bênção. Então por isso venha entender, sexta-feira, no Super GD,
para que domingo você seja aclamado aqui de altar para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, sexta, Super GD, domingo, culto de aclamação, e no sábado, seus pastores estão indo ministrar em um outro ministério, uma igreja, já é a segunda vez que nos chama, mas a primeira vez que nos chama agora para ministrar para jovens. É que nós somos jovens, né, irmãos? Sabe como que é? Olhou para a nossa carinha, viu que nós temos 20 e poucos anos, né? Cada um, somando os dois, dá a nossa idade, né? Real, é claro. E aí convocaram a nossa rede de jovens para estar junto, né? A nossa rede de jovens vai estar lá fazendo louvor, vai estar lá adorando, vai ser um fogo puro. Então, os nossos jovens, você que tem filhos jovens aí, bora, vamos jogar nos grupos aí, Ministério Cear, aqui no, como que é o nome? Osternac, bairro do Osternac, aí toda a nossa rede de jovens vai estar em comunhão com eles lá, estaremos ministrando a palavra, ministrando louvor e tendo um tempo de comunhão com aqueles irmãos lá do outro ministério, sábado e domingo, o nosso culto aqui. Nessa sexta é Super GD, na outra sexta teremos culto especial de mulheres aqui no templo. Amém, irmãs? Cadê as irmãs aí? Ficaram tristes? Vai ter o culto de mulheres aqui, fora essa sexta que vem, na outra. Já estou avisando aí para a mulherada ficar esperta. Amém? Glória a Deus. Então está aí a nossa agenda, debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos ter testemunho hoje, mas antes de testemunhar, vamos ofertar ao Senhor. Não, vamos ter o testemunho antes. Dona Zuzu, a senhora quer trazer um testemunho de bênção para nós, de liberta do cativeiro? Então suba aqui para a senhora dar o testemunho. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Shalom, pessoal. Na verdade, esse domingo, quando eu vi a Tati testemunhando, no dia que o Marlon comentou sobre esse testemunho, passou alguma coisa pela minha mente, né? Mas passou. Daí, no dia que a Tati estava testemunhando, nossa, me incendiou, assim, eu falei, não, eu preciso testemunhar. Então, eu quero, assim, na verdade, eu acredito que todo testemunho, ele edifica a vida de alguém, né? Ou alguém acorda, está falando comigo, né? Como falou comigo também. O seguinte, eu não sei, acho que já está com 8 meses atrás, eu comprei uma cama linda, maravilhosa, toda poderosa, aqui no São José mesmo, fui na fábrica comprar. E quando chegou essa cama, eu fiz como tudo que chega na minha casa. Eu orei, eu santifiquei, purifiquei e tal, eu fiz tudo aquilo, né? Mas eu comecei a dormir naquela cama e comecei a dormir mal. E é uma cama linda, maravilhosa, toda poderosa, né? Eu falei, meu Deus, estou dormindo pior nessa cama boa, né? E fiquei preocupada com aquilo. E daí, toda vez que eu ia deitar, eu tornava a orar e tornava a falar, Senhor, abençoa, santificava, passava óleo naquela cama. E daí, de repente, gente, eu fui ficando oprimida. Quando chegava a hora de eu dormir, eu tinha medo de dormir, porque eu não estava dormindo. E assim se passaram 1 mês. Eu dormi muito mal, tinha noite que eu não dormia. Teve um dia que eu estava assim, numa opressão tão grande de medo, eu estava com medo. E eu moro sozinha, gente. A minha casa, que nem eu falo, tudo que tem ali foi o Senhor que me deu. E é tudo santificado. Dentro dos conformes que o meu pastor aqui me ensina, né? E eu comecei a dormir muito mal. Eu comecei a passar, assim, às vezes, noites de dormir de manhã. Eu tinha medo de dormir, porque teve um dia, quando eu estava entrando no sono, eu senti 2 mãos pegar nos meus pés, assim, fortemente, assim. E naquela hora eu levantei. E quando eu levantei, que eu vi que eu estava na minha casa, que não tinha ninguém ali, eu levantei assim, muito agitada, catei o óleo e saí ungindo a minha casa e gritando, assim, eu comecei a orar e gritar dentro da minha casa de madrugada, devia ser umas 2, 3 horas da manhã, que nem eu falei para a Gi, devo ter acordado os vizinhos do lado, que eu moro no condomínio. Mas, gente, foi horrível, eu não consegui dormir o resto da noite de medo, de dormir e acontecer novamente. E assim foram se passando vários dias.
eu acho que uns 15, 20 dias depois disso, teve, eu não me lembro, eu acho que foi um Super GD, que foi aqui na igreja. Daí eu consegui falar isso para a Gi. Chorei um monte, porque realmente, como a Tati falou, eu precisava pôr aquilo para fora, sabe? Que eu não estava aguentando mais aquilo. Daí foi que a Gi orou por mim, o Marlo orou, eu falei, Marlo, preciso que você vá ir na minha casa essa semana. Daí aquela semana ele nem pôde ir, não me lembro o que estava acontecendo, que já foi na sexta, né? Daí ele foi na outra semana. Daí ele foi, ungiu, ergueu até o colchão e mexeu ali, fez uma oração. Mas eu já estava bem nesse dia que ele foi, até porque eu já tinha falado com a Gia, eles já tinham orado por mim, e daí o Marla ainda orou mais nesse sentido, e passou. Mas, gente, era assim, esse dia eu senti que pegou no meu pé, eu falei, Senhor, e daí eu saí gritando, assim, orando, né? Eu falava, Senhor, o demônio não tem direito legal dentro da minha casa. Eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou fiel nas minhas ofertas, nos meus dízimos, primícia. Eu falei, o diabo não tem direito legal dentro da minha casa. Sai em nome de Jesus, e comecei, gente, usar assim, palavras que vocês podem imaginar, o que tanto que eu falei, e foi forte, foi muito forte, mas eu sofri. Foi em torno de um mês, assim, que eu não desejo nem por um cachorro que eu estava passando. Foi muito terrível. Então, gente, se vocês um dia passar por uma situação assim, não brinca. Ó, você tem um pastor maravilhoso, que Deus, do dia que ele foi lá, embora que depois que eu me abri, né, e tudo, parece que passou. Porque depois desse dia, do primeiro dia que aconteceu isso, dessa sensação que alguém pegou no meu pé, que eu já levantei na hora, ungindo tudo, e gritando, e repreendendo tudo aquilo, melhorou, mas eu tinha medo de dormir e acontecer alguma coisa. Daí, como eu falei com a Gi, eu falei, Gi, eu não sei nem o que é isso, porque daí que né, era realmente um medo. Talvez eu não esteja sabendo usar as palavras aqui, tá? Mas é isso que eu queria testemunhar e dizer que o Senhor está na minha vida, na minha casa, na minha família, e eu não aceito nada que não seja Jesus dentro da minha casa. E eu estou aqui para agradecer, e não sei nem que palavra que eu uso, assim, mas é isso, gente. Eu precisava falar isso, tá? E que isso sirva para alguém aqui, tá? Deus abençoe. Diga comigo, cativeiro do medo. Nós que conhecemos um pouco a história de cada um de vocês, no caso é a minha mãe, né, que está contando aqui, então eu conheço um pouquinho bem a história. E a gente sabe que existem algumas batalhas espirituais. Ela não conta detalhes, é claro, aqui, mas existem coisas que muitas vezes você está guerreando pela vida de pessoas e você não discerne. Muitas vezes que você está guerreando, e para você guerrear, você precisa se revestir. Porque pela vida que você está guerreando e porque você está vencendo, Satanás vai querer te atormentar, porque se ele te deixa sem dormir, ele te enfraquece. Quem que gosta de ficar sem dormir aqui acorda bem pra caramba? Quando você fica sem dormir, você acorda cansado ou descansado? E quando você acorda quebrado, cansado, um dia, 2 dias, no terceiro dia, você está orando bem? Você está orando, intercedendo muito? Você consegue trabalhar com graça? Você consegue lembrar das pessoas? Você não consegue nem orar por você. Você vai conseguir lembrar que você está orando por pessoas, vai continuar intercedendo por elas? Você está entendendo que Satanás, muitas vezes, ele vai tentar te assustar, tentar trazer o medo sobre a tua vida, porque você está fazendo a coisa certa, não é a coisa errada. E não é deixar de fazer, é continuar fazendo, mas fazer com discernimento. E pedir ajuda, pedir cobertura, pedir, ó, eu estou num flanco da guerra aqui, ó, e eu estou matando o inimigo aqui. Mas o sniper do inferno percebeu onde eu estava e começou a dar uns tiros de lá para cá. E eu comecei a ficar com medo agora, porque eu estou a ponto de ser atingido.
Até o momento que despertou, falou, calma aí, eu estou numa guerra sozinho, vou pedir ajuda. E aí pede ajuda, recebe a imposição de mãos, recebe a paz que precisa, mas precisava de algo mais profundo. E aí a gente vai, trabalha junto no Senhor, e no poder da palavra, e no poder do Espírito Santo, tudo a partir do momento que você confessa, tudo a partir do momento que você abre, tudo a partir do momento que você pede ajuda, para poder voltar e dormir bem, porque a cama era boa. Mas que adianta ter uma cama boa se você não tem sono? Colchão bom sem sono, irmão, é que nem comida boa sem apetite. Você quer saber quando uma pessoa está no leito da morte? Quando ela não tem mais prazer em comer nada. Porque uma das coisas mais gostosas no mundo é você sentir prazer por uma comida, um alimento. Pessoa que não tem mais prazer em dormir. Vai para dormir, ela não quero dormir, não quero mais nada. Então, irmãos, hoje, debaixo de um testemunho como esse, nós vamos ofertar debaixo disso, sabe por quê? Está me vindo à memória aqui um salmo, Salmo 127, verso 2. O Senhor dá os seus enquanto você é de Deus, então você tem direito ao sono. Porque o Senhor dá os seus enquanto os de Deus têm direito a dormir, e dormir bem. Não é dormir muito, é dormir bem. Porque você pode dormir 12 horas, 15 horas e não descansar. Porque não é o tanto que você dorme, é com quem você dorme. É quem te faz repousar. É nos braços de quem que é o teu descanso. O Senhor vai dar para você enquanto você está dormindo, porque você é fiel enquanto você está acordado. Amém, irmãos? Diga comigo, eu preciso ser fiel enquanto eu estou acordado. Porque enquanto eu estou acordado sendo fiel, quando eu deitar, eu tenho direito ao sono. E quando eu pego no sono, o Senhor me recompensa. O Senhor me abençoa. O Senhor dá os seus. Dá o quê? Dá aquilo que está no coração de Deus. E aquilo também que está no teu coração, que está alinhado com o coração de Deus. Então, amados, que o Senhor te dê muito dinheiro para você comprar um excelente colchão, uma excelente cama, mas muito mais do que isso, que você seja fiel ao Senhor e não troque a tua fidelidade por comprar um bom colchão. Porque tem gente usando o dízimo para comprar um bom colchão. Tem gente usando tributo para comprar carro. Aí não tem paz no carro. Gasta o tributo para comprar uma boa cama, daí não dorme, não descansa. Porque a partir do momento que você conhece a palavra, eu vou dizer algo muito forte para você aqui. Entenda o que eu vou te dizer. Quando você conhece a palavra, ser infiel é uma tormenta. A palavra te atormenta, irmão. Toda vez que você ouve uma palavra que esboça, passa perto de falar sobre lealdade, fidelidade, finanças, isso te atormenta. Sabe por quê? Porque conhecer a verdade e não deixá-la te libertar é o pior cativeiro que pode existir na vida de alguém. Diga comigo, conhecer a verdade e não deixar ela te libertar é um dos piores cativeiros que pode existir. Irmão, conhecer quem pode te libertar, conhecer o que te liberta, conhecer a chave que abre a porta e não se deixar ser liberto, irmão, é uma complicação na vida do crente, para não dizer aqui uma palavra muito forte. Então, que eu e você venhamos ouvir esse testemunho de libertação, porque poder entrar na sua casa, saber que você é de Deus, tudo que está ali é tributado, que você honra o Espírito Santo, glorifica a Deus, e algo está acontecendo, por quê? Peça ajuda. Discirna. Tem coisa que é brecha. Se é brecha, fecha. Se não tem brecha, e algo está acontecendo, é uma batalha espiritual, por algo honesto e certo que você está fazendo. É o inimigo tentando te contra-atacar, dizendo, para, porque assim você vai prevalecer.
Para, que senão a tua família toda vai converter. Para, senão você vai melhorar. Para, senão tua família vai mudar. Ele quer que a gente continue no cativeiro, irmão. Então vigia. Se desperte. Peça ajuda. Feche as brechas. Honre a Jesus. Suba no altar. Testemunhe a tua libertação. Milagre não é só ganhar dinheiro, não, irmão. A gente assistiu muito programa na TV, viu muito testemunho e alguns mau testemunho. A gente pensa que testemunho na igreja hoje é comprei um carro novo, comprei uma casa nova. Isso é testemunho? Também. Mas hoje, se eu apontar de dedo aqui, pedir para você subir aqui em cima, agora, mesmo que você não tenha me falado, e eu trazer à tua memória aquilo que eu já orei por você, aquilo que você já falou para mim, é um testemunho de milagre ou não é? Sim ou não? Eu posso apontar de dedo, chamar você aqui e dizer, conte para mim e para toda a igreja, aquele dia que você falou isso e isso para mim. Não perca tempo de contar o teu testemunho. Não perca tempo de contar a tua libertação. Não perca tempo de contar a tua cura. Jesus quer usar você para libertar pessoas. Talvez esse testemunho da minha mãe aqui essa noite já libertou você, porque você vai voltar para casa e vai dormir hoje. Deitar e descansar. Deitarei e logo pegarei no sono. É um direito do crente. É a palavra de Deus. Então vamos ofertar acordados para quando a gente dormir, a gente ter o direito de descansar pela nossa fidelidade a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga comigo, Salmo 127, verso 2. O Senhor dá a mim enquanto eu durmo. Amém, irmãos? O Senhor dará a você enquanto você dormir. Não quer dizer que é para você dormir aqui na igreja. Pra você dormir na sua casa. Tome cuidado para você não estar se doando muito para as coisas desse mundo e cansando tanto. E quando você chega num lugar de paz, como a igreja, você dorme. Tome cuidado. Peça ao Espírito Santo, Senhor, eu quero trabalhar pouco e quero ganhar muito. Quem quer isso? Alguns não quiseram, mas tudo bem, né? Vou dar uma chance, Clevinho, pra galera. Vai, né? Vai que perdeu, né? Quem aqui quer trabalhar pouco e ganhar muito? Diga amém. Dobrou a unção agora, dobrou. Irmãos, esse é o nosso direito. Porque ao pecador Deus dá trabalho. Pegou a chave? Ixi, pastor, tô virado num pecador. Deus não tem problema com o trabalho. O problema é o trabalho demais, o resultado de menos e o cansaço demais. Que quando é para ter comunhão com a minha família, eu estou dormindo. Quando é para ter comunhão com o corpo de Cristo, eu estou dormindo. Todo o tempo que é para glorificar a Deus, ou dentro de casa, com a família, ou na igreja, com Jesus, eu durmo. Mas para o mundo eu estou ativo, eu estou trabalhando, porque se eu trabalhar, se eu não trabalhar, pastor não sustenta a minha casa. É verdade. Verdade mesmo. Porque se eu não... Para de inventar história. Honre ao Espírito Santo. Honre a sua família. Honre a sua igreja. Seja fiel. Deus vai abrir portas no deserto para você e vai te dar água. Deus vai abrir portas no deserto e vai te dar saída. Deus vai abrir portas em ambientes que não existiam portas e Ele vai gerar uma porta para você. Você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Para você ter tempo para a tua família, para você ter tempo para a igreja, para você ter tempo de passear, descansar e ter tempo de ser fiel com o coração em paz. Sem botar peso no coração de marido, no coração de esposa, no coração de pastor. Você não vai culpar ninguém. Você vai tomar posse do que a Bíblia diz, porque você vai ler Bíblia. E quando você ler, você vai entender. E quando você entender, você vai praticar. E quando você praticar, a palavra vai se cumprir na sua vida.
Porque o Senhor dá os seus, até enquanto dorme. Você está dormindo e Deus está arranjando um jeito de te prosperar. Amém, irmãos? Segura a tua oferta na tua mão, tua primícia, teu dízimo, os tributos que você veio trazer à casa de Deus. Pastor, eu faço meu Pix no celular. Você vai sair do teu lugar como um ato profético, você vai vir e vai tocar teu celular aqui. Para que isso, pastor? Você pisar na cabeça do diabo e não deixar a tecnologia te fazer ficar parado no teu lugar. Você vai vir para frente como um ato de fé. Você tributou, não tributou? Foi online, não tem problema. Sai do teu lugar e vem até o altar, porque a Bíblia diz, vem até o altar e deixa a tua oferta. Se você tiver um problema com alguém, volta e se conserta, mas deixando a oferta lá. Depois que você se consertar, vem até o altar e aquilo que você deixou, agora eu vou receber. Por que Deus manda você trazer a oferta e voltar a se consertar? Porque Deus sabe que se mandasse você consertar com a oferta na mão, você ia e não voltava. Quem entendeu? Tem um Deus lutando contra a tua mente. Tem um Deus lutando contra o teu coração. E o nome dele é Mamon. A Bíblia chama dinheiro de Mamon. Então você ofertou, tributou online lá da tua casa, parabéns. Mas você vai sair do teu lugar, você vai vir até o altar. E você vai dizer, eu estou entregando, Senhor. E não apenas colocando o meu dinheiro, eu estou entregando. Porque entregar é diferente de deixar o dinheiro no altar. Entrega é quando Deus recebe. Entendido, irmãos? Levante seus tributos ao céu. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, não somente as ofertas, não somente as primícias, não somente os dízimos, as sementes dos teus filhos, eu apresento eles diante do Senhor. Porque antes do Senhor receber a oferta, o Senhor recebe o ofertante. E eu peço ao Senhor, nos recebe na tua presença. Recebe cada coração, cada mente aqui. Recebe cada atitude, cada posicionamento aqui, Senhor. Toma a vida de cada um, cada lar, cada casa. Toma nas tuas mãos, Senhor. E aquilo que nós iremos semear, receba como adoração no teu altar. E que o Senhor faça multiplicar, prosperar, enriquecer, multiplicar de uma maneira extraordinária. Porque eu abençoo teus filhos e eu declaro a bênção do Senhor, a chuva de Deus sobre cada semente plantada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sai do teu lugar agora e vem entregar os seus tributos ao Senhor. Venha devolver aquilo que agrada ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quando você faz isso, você ensina aquele que não sabe. Chegou alguém na igreja, viu você fazendo, pessoal, eu vou fazer também. Estou vendo os irmãos fazer ali, os mais antigos, os mais velhos. O irmão mais velho ensina o mais novo, né? Se é na vida real, muitas vezes ensina umas coisas erradas, né? Mas na igreja é para ensinar as coisas certas, né, irmãos? Deus é bom, amém? Então vamos continuar a palavra aqui. Domingo passado, minha esposa ministrou sobre Jesus nos tira do cativeiro. Sobre Jesus é o nosso libertador. Ela falou sobre aquele homem na beira do tanque, correto? Falou também sobre a mulher encurvada, aquela filha de Abraão, que estava no templo. Ela estava no templo, ela era filha de Abraão, e ela estava encurvada. E Jesus disse que aquela curvatura dela era porque demônios estavam encurvando ela. Estavam trazendo opressão sobre ela. Então ela estava no culto, era filha de Abraão e estava encurvada. E mesmo encurvada, Jesus viu ela no meio da multidão. Jesus viu aquela mulher e trouxe
para ela libertação de cativeiro. E hoje eu quero continuar aqui essa mensagem, mas o tema da minha mensagem é: abandone os cativeiros. Diga comigo, eu preciso abandonar todo tipo de cativeiro. Amém, irmãos? Nós precisamos abandonar todo e qualquer tipo de cativeiro que tem tentado assolar as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, do verso 7 ao verso 10. É importante você trazer sua Bíblia. Nós estamos sem o Data Show ainda, está chegando um novo aí. E essa semana, em nome de Jesus, vai chegar. Mas por mais que tenhamos ele aqui, todo crente precisa ter uma Bíblia física na mão. Eu digo todo crente, todo crente. Eu não estou dizendo um do casal, eu estou dizendo todo crente. Então todo mundo busca comprar uma Bíblia. Por quê, pastor? Porque nós somos crente. E crente tem Bíblia. Celular é bom, mas se você está com a Bíblia somente no online, chegou uma plim, plim, você baixa. Chegou uma notificação, você baixa. Compra uma Bíblia física. Bíblia não é caro. Caro é qualquer outra coisa. Compra uma Bíblia. Não estou aqui te chamando a atenção para te envergonhar. Estou aqui te dando um toque de sabedoria como teu pastor. É tempo da gente voltar aos marcos antigos, irmãos. E não se remove marcos antigos, diz a palavra. Bíblia é um marco antigo na vida do crente. É algo que o crente tem que ter. E ele tem que usar. Então vamos comprar a Bíblia. Está aqui, ó. Minha mãe está vendendo Bíblia. E o intuito é, o resultado positivo da venda da Bíblia vem para a nossa construção também. Então, adquira, tem Bíblia pequena, Bíblia grande, linguagem de hoje, NVI, NAA, tem tudo quanto é tipo de linguagem. O importante é ter uma Bíblia, senão você fica na Fiusa aqui, ó. Faz um mês já que nós estamos sem isso aqui, e é de propósito, é para os crentes trazer Bíblia. Falar, cadê o versículo, pastor? Cadê? Eu que te pergunto, cadê o versículo? Efésios capítulo 4, verso 7. Diz o seguinte para nós: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Diga aleluia. Diga Jesus desceu até as partes mais inferiores da terra. Diga e subiu. Diga e quando ele subiu, ele levou cativo todos os meus cativeiros. Pastor, se Jesus levou cativo os meus cativeiros, por que eu me sinto opresso? Por que eu me sinto que eu estou preso em alguma área? É porque você está como aquele elefante ou aquele cavalo que um dia, desde a infância, desde a nascença, foi preso por uma corda, foi preso por uma cordinha na perna, e por tantos anos se sentiu preso, que o dia que tomou posse, do dia que foi liberto, não tomou posse da libertação. E quando você finge que está puxando o cavalo, você já deve ter visto essa cena, ele acompanha. Porque ele acha que continua amarrado pela cordinha. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas existe muita gente doente e enferma ainda? Sim ou não? Porque nós precisamos tomar posse da nossa cura
e da nossa libertação. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Será que queremos mesmo sair dos cativeiros? Ou sentimos prazer em alguns deles? Será que eu, por mais que eu ouça que Jesus é libertador, será que eu penso comigo, lá dentro do meu íntimo, de uma maneira até sorrateira, assim, no dia da luta, no dia da batalha, todo mundo merece liberdade, menos eu. Todo mundo merece ser liberto, menos eu. Eu sou triste assim, porque eu mereço. Eu passo essas guerras assim, porque eu sou assim mesmo, minha família era assim, todo mundo era assim. Então comigo não precisa ser diferente. Será que a gente não está pensando dessa maneira? Será que queremos mesmo ser libertos dos cativeiros? Ou temos prazer pelo cativeiro que um dia vivemos? Por aquilo que Jesus já levou sobre ele. Mas nós sentimos alegria ainda por um cativeirinho de estimação. Eu postei esses tempos atrás uma figura, uma imagem de uma pessoa lá, um prisioneirinho, usando a roupa de prisioneiro, deitado em uma caminha fofa. Foi lá, uma pessoa, ele foi lá e quebrou a parede. Tinha a possibilidade de sair pelo buraco que abriu. Mas ele foi lá e instalou um ar-condicionado na prisão. Porque ele gostava do cativeiro. Tem muita gente, e talvez não aqui, só os que me assistem ali, talvez, que Deus está dando possibilidade das paredes, não só da porta ser aberta, mas das paredes do cativeiro serem totalmente derrubadas. E tem gente arranjando um jeito de instalar um ar-condicionado do Satanás, que traz um refrigério, que acha melhor instalar um ar-condicionado do que sair da prisão. Prefere ficar deitado em um colchãozinho e um travesseirinho bem arrumado do que sair da cadeia. Será que verdadeiramente queremos ser livres daquilo que Cristo nos libertou? Ou temos prazer em alguns cativeiros pessoais? Alguns cativeirinhos de estimação, como eu disse. Alguns sentimentos e desejos que eu amo ter dentro de mim. Eu chamo isso de carta na manga. Tem gente que ama um cativeiro, porque cativeiros são cartas na manga. Você quer ver alguns exemplos? Alguns cativeiros que nos fazem se sentir bem? Por incrível que pareça, ira, raiva. Eu gosto do cativeiro da ira. Por quê? Porque daí ninguém mexe comigo. Sabe que eu sou irado, sabe que eu sou nervosão, sabe que eu sou bravo. Aí ninguém mexe comigo. É um cativeiro com ar-condicionado. Eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é diabólico, eu sei que isso é demoníaco, mas me faz bem. Por quê? Porque eu sou bambambam da família. Eu sou o ruim da rua. Eu sou o ruim do serviço. Nem o gerente vem falar comigo, porque quando ele olha para minha cara, ele já sabe como é que eu sou. Ô cativeirinho gostoso. Arzinho condicionado em 17 graus. Deitado num colchãozinho macio, travesseirinho macio. Bem curitibano assim. Lá fora, super calor para curitibano. 27 graus. 30 graus lá fora. Eu prefiro meu cativeiro com meu 17 graus e meu edredom por cima. É bom ser irado, é bom ter raiva. É bom ter autocomiseração. Eu gosto do meu cativeiro de autocomiseração. Eu gosto do meu cativeiro de coitadismo. Porque quando eu mostro que eu sou um coitadinho, aí o pastor vem até mim. Você acredita que tem gente que finge doença para receber visita? Eu estou falando para você. E tem gente que finge doença para ficar um dia de folga. Agora eu peguei um pouquinho mais de gente. Abrangeu. São cativeiros, irmãos. Cativeiros que me dão prazer.
Porque o autocomiserável é aquele que a fragilidade dele, a doença dele, a mágoa dele, o rancor dele, as coisas dele atraem pessoas. Eu não vou no culto para ver se o pastor sente falta de mim. O Espírito Santo está sentindo falta de você faz tempo. Porque esse cativeiro já demonstra que ele não comanda a sua vida. Essa raiva, essa ira, essa autocomiseração, eu poderia dar vários nomes. Dê alguns nomes para mim aí. Vamos. Eu tenho vários escritos aqui, mas vamos ver. Por você para raciocinar. Me dá alguns cativeiros aí, que tem pessoa que usa como um álibi. Dê alguns nomes para mim. Vai falando aí. Vai. Ego. Quê? Não entendi. Depressão. A pessoa finge. Ele gosta de dar pressão nos outros, né? Através do que ele está fingindo estar sentindo. Ego. Falsas depressões. O que mais? Cansaço. Só o Lúcio? Bora. Temperamento. É o meu temperamento. Boa. É o meu jeito, é meu temperamento. Eu sou Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Sou evangélico. Vamos, irmãos, me ajuda? Bora, Rafa, me ajuda, Rafa. A família. Minha família não deixa. A família, sabe como que é, né? Minha família. A culpa é da minha família. A casa. O serviço. A louça. A roupa. O carro. O combustível do carro. Eu quero tanto o carro, eu quero tanto o carro, eu quero tanto o carro, Deus dá o carro. Ah, mas agora tem que pôr gasolina no carro? Tem que pagar IPVA do carro? Até os pneus ficam careca. Até eu fico careca, irmão. Ainda mais o pneu. É ou não é, Tiago? Ô, Tiago. Eu queria, né? Tiago é cabeludo. Por dentro, né, Tiago? Por dentro. Não o coração peludo, não. Irmãos, nós podemos dar aqui dezenas de nomes. Você falou um monte aí pra dentro. Você só tá com o cativeiro da vergonha. Eu não quero me expor. Eu não quero falar aquilo que eu pensei. Qual é o cativeiro que a gente sente prazer ainda de usar ele como uma desculpa para continuar preso? Eu repito a pergunta. Será que queremos verdadeiramente sair dos cativeiros ou sentimos prazer pelos cativeiros? Jesus já levou cativo o cativeiro. E por que eu ainda estou no cativeiro? Talvez não seja porque Jesus não te libertou. Talvez seja porque você tem prazer em dizer o cativeiro que você ainda está dentro. Talvez alguns acúmulos de coisas lá de trás tenham deixado você cativo. Existem algumas coisas dentro de você, algumas coisas dentro, diga dentro, que são o meu cativeiro. É você que é a redoma, é você que é a grade que prende coisas dentro de você. Talvez o teu cativeiro não seja gaiolas externas, o teu cativeiro talvez sejam gaiolas internas. Você quer ver um negócio? Esther, passa aí o que chegou aí para você. E os irmãos pensaram, meu cativeiro é a Coca-Cola. Ai, lá vai o pastor falar da minha bendita Coca-Cola. E tá gelada ainda, irmão. Os irmãos tá até tremendo. Calma, irmão, calma. Hoje eu vou te ungir com Coca-Cola. E vou te largar ali no chão para as formigas te pegar depois. Brincadeira, tá, irmãos? Esse corte aqui pode virar uma grande heresia na internet. Ô pastor, o senhor vai falar mal da minha Coca-Cola? Não, já falei bastante aqui. Qualquer coisa você vai lá na internet e pega os que eu já preguei. Mas hoje eu não quero falar da Coca-Cola.
Olha, se sentiu ofendido porque eu joguei a Coca-Cola no chão? Meu Deus do céu, pastor, e agora? E agora? Rapaz, estou sentindo que esse plástico está ficando cada vez mais duro, irmão. Sara, cadê você, Sara? Me ajude, Sara. Talvez teu cativeiro esteja dentro, irmão. Sobe aqui, Sarinha. Esther, sobe aqui, já que você... Não, você não. Fica aí, você fica aí. Esdras, sobe aqui. Essa família de pastor se lasca, né, irmão? Faz parte dos teatros, faz parte de tudo, né? Segura o microfone aqui para mim, desse lado aqui. Segura lá. Irmãos, existem coisas que... Pode ir. Fica aqui, né? Talvez você já viu isso aqui. Talvez você já viu esse teatrinho aí, esses dias atrás aí na internet, talvez. Não sei. Por que quando eu joguei a Coca-Cola no chão e ela ficou tão agitada, quando eu peguei ela na mão, que eu fui fazer assim, a primeira coisa que a Sara fez foi se assustar. Por quê? Por que o Enzo não quis ficar na direção da onde que o tubo ia sair? Qual o motivo? Qual o motivo, irmãos? Porque eles estavam com medo do que tinha. E por que eu enchi a mesma garrafa com água e eu fiz do mesmo jeito, tanto com um quanto com o outro, e eles nem se mexeram? Por quê, irmãos? Porque a gente sabe o que vai acontecer quando a gente sabe o que tem dentro. A pergunta que eu te faço nessa noite, nessa mensagem muito simples é: o que é cativeiro que está aí dentro ainda, que todo mundo sabe que se der uma agitadinha no teu sangue, der uma agitadinha nas tuas coisas, der uma agitadinha no teu casamento, uma agitadinha na tua paternidade, uma agitadinha nas tuas finanças, uma agitadinha nos teus sonhos, uma agitadinha no teu jeito, uma agitadinha. Alguém já faz assim, ó. O que faz as pessoas lembrar de você? Obrigado, Sara. Pode ir, senhor Esdras, por favor, obrigado. O que faz as pessoas, quando lembram de você, fazer isso aqui, ó? Qual é o cativeiro que você sabe e que você usa como um álibi de pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, atitudes, que quando alguém viu que algo te balançou, algo te derrubou, alguma coisa bateu forte em você, que as pessoas vão dizer assim, ó:
agora vocês vão conhecer ele de verdade. Agora vocês vão conhecer ela de verdade. Sabe por quê? Porque algo agitou. Porque agora vocês vão conhecer e saber o que ele tem dentro dele. O que você como crente, você como um crente, uma pessoa que diz nascido de novo, que lê Bíblia, que está na casa de Deus, mas que as pessoas, mesmo sabendo que você vai à igreja, quando lembram de você, lembram que se balançar, algo ainda vai? Sabe como que é o nome disso? Sabe como que é o nome dessa coisa que explode? Sabe como que é o nome dessa coisa que se mexer dentro tem uma pressão terrível? Diga comigo, cativeiro. Qualquer área que você não entregou para Cristo ainda, permanece sendo um cativeiro. Porque Jesus não levou o cativeiro de uma vez por todas, até de quem não quis sair do ar-condicionado, até de quem não quis sair do colchãozinho, até de quem não quis sair debaixo do edredomzinho. Jesus levou o cativeiro de todo aquele que disse ao Senhor, pode levar, Senhor, porque quando o Senhor levar, eu vou sair dele. Porque não basta Jesus levar um cativo ao cativeiro, se eu permaneço com meus cativeiros internos, meus pensamentos, desejos, vontades contaminadas, cheias da pressão do mundo, cheios de um líquido que parece que dá prazer, parece que mata a sede, mas mata mais gente do que câncer. Porque nós estamos morrendo, não é daquilo muitas vezes que vem de fora, mas é daquilo que permanece dentro, irmão. A minha boca só fala do que o meu coração está cheio. Eu só publico o que o meu coração está cheio. Porque hoje a gente fala com o dedo. Eu só falo, eu só digito, eu só proclamo do que eu tenho dentro. Se o que tem dentro de mim é a água da palavra, é a presença, quando eu faço assim, ninguém se assusta. Sabe por quê? Porque sabe que o que está dentro vem para limpar e não para sujar. O que está dentro vem para curar e não para deixar doente. Quais são as pressões internas que você chama de jeito, trejeito, temperamento? Do que você tem dado um nome bonitinho para coisas feias que estão dentro de você? Sentimentos, desejos e vontades contaminados com esse mundo. Que qualquer sacudida a pessoa diz, agora deu medo. Agora ele vai demonstrar quem ele é. Irmão, eu não sou pastor porque eu prego. Porque se eu ensinasse um papagaio e colocasse ele aqui, o papagaio também pregaria para vocês. Nós não somos crentes porque nós pregamos. Nós somos crentes porque nós vivemos Cristo. O nosso interior manifesta para o exterior. E as pessoas conhecem quem nós somos por dentro pela manifestação do que sai de nós. O que sai da tua boca? Porque o que contamina, irmão, não é o que entra. O que contamina é o que sai. Você pode estar em ambientes que muita coisa pode tentar entrar em você. Mas se você for santo, irmão, você não vai acumular aquilo dentro de você e transbordar sobre as pessoas. Você precisa desejar ser cheio de Deus. Precisamos tomar algumas decisões hoje. Diga comigo, eu preciso decidir. Diga a decisão de tomar algumas atitudes hoje. Tomar posse de uma decisão nova. Eu preciso decidir não ser mais as pessoas de quem as pessoas conheceram no passado. Eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher, eu não falo mais aquilo que eu falava, eu não manifesto essas coisas que eu manifestava, eu não manipulo. Eu não tenho cativeiros de estimação, cativeiros fofinhos, cativeiros pintadinhos, cativeiros com ar-condicionadinho.
eu decido sair do cativeiro, por mais trabalho que dê, sair, viver fora do cativeiro. Eu já tratei com homens que preferiam a vida do crime e voltar para o chilindró do que ter que ir para a rua e ser honesto, trabalhar, acordar cedo, sustentar a família. Sabe por quê? Porque ele dizia, lá dentro da prisão eu tenho comida, 4 vezes ao dia. Eu tenho cama, eu tenho esporte, eu tenho amigos. Aqui, lá fora eu tenho que sair, tenho que trabalhar, acordar cedo, passar frio, passar calor, todo aquele negócio. Acostumou com o chilindró, acostumou com o cativeiro, acostumou com a vida na prisão. Por quê? Porque pseudamente, aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo, era algo prazeroso, era algo legal. Por quê? Porque é o meu jeito, é o meu gosto, é o meu olhar, é o meu pensamento, é o meu sentimento. Não, irmão, é o teu cativeiro. Cativeiros que nos aprisionam. Hoje chegou o dia de nós abandonarmos algumas coisas, por mais que pareçam boas, por amor a Jesus. Abandonar algumas coisas para tomar posse daquilo que Jesus já fez por mim. Chegou o tempo de receber de Jesus a libertação de verdade e não uma libertação falsa. Porque existe algo que as pessoas pensam que libertação é expulsação de demônio. Eu conheço pessoas que você põe a mão há anos e não manifesta um demônio. Porque nem o demônio tem trabalho mais de ficar atormentando a vida dela. Ele já deixou um cativeiro preparado e a pessoa repete o ciclo todo dia, sem precisar de um espírito maligno dentro dela. Porque o pensamento dela já é cativo. Os sentimentos dela já é cativo. Então ela repete aquilo como uma máquina todos os dias. E o diabo está lá de fora, só de vez em quando lança uma seta nova. É por isso que as pessoas estão dizendo assim, nossa, antigamente tinha tanto demônio, expulsava os demônios, o demônio ia embora. E agora não tem. É porque ele pegou uma nova estratégia. Ele sabe se quando ele estava dentro, expulsava, ele ia embora, ele não podia voltar. Agora ele fica de fora, lançando os setas nos cativeiros que a própria pessoa se aprisionou. Ela está presa lá. Você quer ver um exemplo bíblico de uma coisa que parece ser muito boa, mas esse homem de Deus teve que abrir mão para viver o sobrenatural? Porque o inimigo do sobrenatural na vida do crente é o tá bom. Tá bom assim. Ah, o casamento agora, mas tá bom assim. A gente tá se suportando, tá bom. Ah, mas o filho desse jeito. Ah, mas tá bom. Ah, mas eu não sei. Mas tá bom. O tá bom é cativeiro que nos aprisiona para não nos levar ao sobrenatural, para não nos levar ao excelente de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer na minha vida. E através da minha vida, no sobrenatural de Deus, uma multidão de pessoas são tocadas pelo poder e pela presença de Deus na minha vida. E não tocadas por algo que espirra como maligno, que explode como algo que está dentro, mas como algo que é derramado. Quando eu chego até as pessoas, e as pessoas veem que de dentro de mim não tem perigo. Dentro de mim tem cura, dentro de mim tem bálsamo, dentro de mim tem a verdadeira alegria, a verdadeira graça. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, do 19 ao 21, diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Verso 20. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me
beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, com as carroças dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Diga comigo, hoje, eu preciso deixar algumas coisas, até boas, até bonitas, até importantes e até interessantes, para viver o que Deus tem para mim. Eu não estou falando agora de uma coisa ruim. Eu estou falando de uma coisa boa. Existem algumas coisas na vida do crente que elas são até boas, mas que se eu não abandonar elas para seguir o que Deus tem para mim, elas se transformam em um cativeiro na minha vida. Existem coisas que nós praticamos e desejamos que elas são até boas, mas eu preciso deixar essas coisas por amor a Jesus, porque senão elas vão se transformar em cativeiro na minha vida. Nós vemos aqui Eliseu e as carroças. Primeira coisa que eu vejo: enquanto existirem carroças, a entrega ainda não foi completa. Enquanto existirem carroças na minha vida, a minha entrega ainda não foi completa. Quais são as carroças, as fugas emocionais, os cativeiros talvez, que você ainda não queimou por amor a Jesus? Você pode viver aqui de coisas ruins ou de coisas boas. Você quer ver exemplo? Nós já tratamos com pessoas que serviam a Jesus, mas viviam ainda escondido, fumando. E sabe o que a pessoa diz? No dia que teve uma conversa que teve que se abrir, não tinha para onde correr. Eu continuo fumando, sabe por quê? Porque se eu não fumar, eu não consigo ir no banheiro. Uma mulher tinha prisão de ventre, o diabo colocou ela num cativeiro, trancou o intestino dela e disse na mente dela: você pode servir a Jesus, você pode ir para a igreja, você pode fazer tudo, você só não pode todo dia de fumar o teu cigarrinho, porque é ele que libera o teu intestino. Enquanto algumas carroças não forem abandonadas, a cura e a libertação completa não vão chegar. Essa mulher tinha prazer por essa carroça. Era escondido. Ela fumava já dentro do banheiro com a janelinha aberta. Ninguém via, ninguém sabia, porque a carroça era um cigarro. Qual que é a tua carroça? Quais são as nossas carroças, irmãos? Talvez seja bebida. Talvez seja o telefone da ex. Como assim, pastor? Irmãos, eu quero deixar bem claro para você aqui hoje. O ato de Eliseu queimar as carroças fala de uma decisão irreversível. Sabe por que Eliseu disse: deixa eu dar um beijo no meu pai, um beijo na minha mãe, e deixa eu ir lá queimar as minhas carroças e cozinhar os bois? Porque ele estava dizendo para ele mesmo: eu não tenho segunda opção. Se ir com Elias não der certo, não tem problema, eu volto, eu tenho minhas carroças, eu tenho meus bois. Muitos de nós estamos assim na igreja. Calma aí, eu vou deixar uma cartinha aqui na manga ainda, porque se essa vida de crente não der certo, eu volto para a minha vida de vício. Eu volto para essa minha vida de roubo, para essa vida de mentira, para esse telefoninho que ainda está arquivado. Se o relacionamento com a minha esposa não der certo, eu volto para amante. Mas eu não estou mais com ela, pastor. Eu não penso mais nela, pastor. Ou nele. Mas tem um telefone escondido aí ainda. Todas as carroças precisam ser queimadas.
Porque quando se queima as carroças, nós estamos dizendo para nós mesmos e para o diabo, não tem mais retorno, Satanás, eu sou de Cristo e não um de outro. Eu não volto mais para as práticas do passado. Você não vai encontrar mais aquele iracundo, aquele mentiroso, aquele jogador das jogatinas enrustidas. Porque eu ainda tenho um álibi. Eu ainda tenho uma carrocinha. Eu ainda tenho um boizinho. Vai que não dá certo. E eu volto para minhas práticas do passado. Irmãos, o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite e eu sinto a presença de Deus desde a hora que eu cheguei na igreja. Eu não sei se você percebia externamente, mas eu sentia meu corpo inteiro, como eu estou sentindo agora, queimar. Minhas bochechas, minhas orelhas, meus braços queimar. Porque eu sei que hoje é uma noite de libertação. É tempo de colocar fogo nas carroças. É tempo de colocar o boi para cozinhar, irmão. É tempo de matar as coisas velhas que ficaram para trás. Não pode ter carroças para serem visitadas. Ele cozinhou o boi com a madeira da carroça. Ele estava dizendo, eu vou botar fogo em tudo. Por quê? Porque eu não posso mais voltar atrás. Segunda coisa que eu vejo aqui, Eliseu não queimou as carroças porque odiava o que fazia. Eliseu queimou porque decidiu não voltar. Imagine nós, essas carroças hoje, como coisas ruins ou coisas boas. Como eu dei o exemplo da Coca-Cola aqui. Existem coisas boas que nós vamos ter que queimar. E existem coisas ruins também. Porque tem coisa ruim que a pessoa já transformou como boa na mente. Ainda gosta de um tipo de comportamento. Ainda gosta de uns olhares esquisitos. Ainda gosta de jogar um cabelo para um lado, um cabelo para o outro. Ainda gosta de uns decotes esquisitos. Umas calças esquisitas. Sabe como que é o nome disso? Carroça. Carroça. Cativeiro. Engano, mentira, mas é crente, mas é filha de Abraão, mas está encurvado ainda. Foi chamado por Elias, tem promessa de Deus na casa, na família, no casamento, no chamado. Mas calma aí, eu tenho 12 juntas, vou queimar 11. Não é 11, não é 12, não é 11,5, não é 11,9, é 12 juntas, é 12 carroça, é 12. Fogueira. Quais são os pequenos cativeiros que nós ainda nos prendemos porque nós gostamos ainda de chamar atenção com algo, porque se não der certo, eu volto a usar aquilo. Eu vou para coisa simples. Tem gente que converte. Vem para a igreja. Vamos falar da linguagem de hoje, já que nós, né, hoje quase tudo é isso aqui, né? Linguagem de hoje. A pessoa converte. E ela não posta nada que ela é convertido. Por quê? Porque ela não tem convicção da conversão. Ela diz assim, quem sabe eu me desvio. Aí não vão saber mesmo que eu já fiz parte de uma igreja. Porque as postagens dele não condiz de quem ele é. Cativeiros. Cativeiros da mente, dos pensamentos. As pessoas estão cativas, irmão, não quer queimar os carros. Não quer queimar os bois. Como eu disse aqui, Eliseu não queimou porque não era bom para ele os carros. Os carros eram bons. Mas ele queimou porque ele decidiu não voltar mais. Tem coisas na minha vida, irmão, que era bom para mim. Não fazia mal nenhum para vocês. Eu poderia continuar onde eu estava e ser pastor. Mas eu sabia que para mim não fazia bem. Lá no fundo, lá dentro, eu sabia que aquilo não iria me fazer ser um homem de Deus. Eu estaria dividido. Eu estaria dividido com a vida que eu tinha antes de ser crente e a vida depois de ser crente. E eu estou falando de algo lícito. Algo lícito que até hoje me dá problema. Depois que eu confessei. Se eu não tivesse confessado, aparentemente, eu não teria problema nenhum. O dia que eu confessei, me trouxeram problema até hoje. Sabe por quê? Porque eu decidi queimar as carroças. Eu decidi queimar os bois, por mais legais que eles pareciam, por mais bonito, por mais dinheiro que eles me traziam.
E olha que eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de muito dinheiro. Estou falando de um passado limpo, mas que poderia destruir minha casa e a minha família com o passar do tempo. Quando Cristo pediu para mim, ei, e as carroças, filhão? E os bois? Vai queimar ou não vai? E eu fui lá queimar as carroças e queimar os bois para viver um evangelho limpo hoje. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Quando nós falamos que vamos abandonar, nós temos que abandonar mesmo. Os ilícitos nem fala. E os lícitos também, pastor. Existem algumas coisas lícitas que você vai ter que abandonar para ser mais crente do que você é hoje. Quem está me entendendo? Existem algumas coisas que Cristo está te pedindo, que não sou eu como pastor que vou te pedir. É o próprio Espírito Santo que vai te pedir. Larga, abandona, deixa. Porque essa carroça não vai te sustentar. Por mais bonita e forte que ela pareça, por mais lucrativa que ela pareça, irmãos, chegou o dia de queimar as carroças por mais legais que elas pareçam. Terceira coisa, enquanto existir possibilidade de retorno, haverá um coração dividido entre o que ficou para trás e o que Deus te chamou para viver agora. Guarda isso no teu coração. Enquanto existir possibilidade de retorno, haverá um coração dividido entre o que ficou para trás e o que Deus te chamou para viver a partir de agora. Não faça isso. Não deixe pseudo coisas. Não divida o teu coração. Não basta seguir Jesus com os pés, se o coração ainda está no cativeiro dos benefícios das carroças. Esse homem, Eliseu, não queria seguir a Elias somente com os pés, se o coração dele ainda estivesse na carroça e nos bois. Ele foi queimar a carroça e ele foi queimar os bois, porque ele quis dizer não para o Elias, ele quis dizer para ele mesmo, nada vai competir com o meu chamado. Não tem segunda opção. Eu não volto atrás. Não há possibilidade de eu voltar. Por quê? Porque eu beijei meu pai e minha mãe e queimei os pontos de contato que um dia me fariam voltar. Não há possibilidade de retorno. Irmãos, não basta seguir a Jesus e vir à igreja com os pés, se o meu e o teu coração, a minha e a tua mente, tem outro dono lá fora. Não basta seguir Jesus com os pés, se o teu coração não está em Jesus. Quem compreendeu o que eu estou dizendo? Diga assim comigo, os meus pés, a minha mente e o meu coração precisam estar em Jesus. Não basta, irmão, você vir com os pés para a igreja. Não basta você ser um bom pregador. Não basta você já ter feito um monte de coisa para Deus. Se hoje, a tua mente e o teu coração não estão em Cristo, está dividido com outros pensamentos, outros sentimentos, outros desejos, outras vontades, outras opções. Se você deita e levanta pensando em coisas que não honram o Espírito Santo, isso quer dizer que o teu coração e a tua mente têm outro dono ainda. Não deixe que as carroças te cobissem e que você cobice as carroças. Não deixe que os mugidos dos bois te atraiam. É tempo de acabar com tudo isso, irmãos. Deus não abençoa meia decisão. Deus não abençoa meia decisão, irmão. Quando o sentimentalismo governa, nós chamamos os desejos de propósito e a emoção de direção. Deus não aceita meio crente. Deus não aceita meia decisão. Quando o sentimentalismo governa, nós chamamos os desejos de propósito e a emoção de direção. Não, eu estou desejando. Não, eu estou sentindo. Está fora da palavra? Isso aqui, então, é meia decisão. Deus não quer crentes sentimentalistas, apesar do evangelho ter sentimento. Todo crente sentimentalista deixa os seus desejos governar. E chama isso de propósito. Foi Deus quem me disse.
não orou por isso, não jejuou por isso, não se consagrou por isso, mas os desejos estão levando a pessoa, dizendo que é propósito, dizendo que a emoção que ele está sentindo é direção de Deus. Acho que eu vou fazer isso, é uma direção de Deus. Não é, é um cativeiro dizendo para a pessoa, faça segundo o teu cativeiro e não segundo a palavra de Deus. Toda pessoa que ainda está em cativeiro tem decisões e sentimentos, propósitos, vontades e direções dadas pelo seu cativeiro. É o cativeiro que direciona a pessoa e não mais a palavra de Deus. Eliseu poderia usar todos os argumentos para manter as carroças e os bois. Ele poderia dizer assim, ô Elias, presta atenção, deixa os levitas chegar aqui. Ele poderia usar todos os argumentos. Ele poderia dizer assim para o Elias, ô Elias, tenho 12 carroças lá em casa. Tenho 12 boi lá em casa. O que você acha? Em vez da gente sair de a pé, pregando, levando a verdade aí, o que você acha da gente ir de carroça, mais rápido? Vamos de carroça, é mais confortável. Eu tenho uns boizinhos gordos lá. Qualquer coisa, se a gente sentir fome, é 12 carroças. Se a gente sentir fome, a gente queima uma e queima um boizinho. Passou mais uma semana, uns meses, a gente sentiu fome de novo. A gente queima mais uma carrocinha e come mais um boizinho. Já imaginou um boi para 2 homens? Quanto tempo não dava? Eliseu poderia usar os argumentos que ele quisesse da alma. Dizendo, tomando uma decisão pela metade. Tentando usar os seus artifícios humanos para convencer o Elias. Dizer, ô Elias, de carroça é mais confortável, cara. De carroça a gente vai mais rápido. Eu fico imaginando quanta coisa esse Eliseu não podia argumentar. Quantas coisas eu e você podemos argumentar com Deus, né? Aquele dinheirinho do jogo, isso iria ajudar tanto a igreja. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia entregar o dízimo. Tenho certeza que o pastor não ia ficar bravo. Esse joguinho do bicho, a telecena antiga, né? Tenho certeza ainda que dá para eu carregar uma carrocinha, um boi e o profeta junto. Dá para carregar a carrocinha, o boi e o meu chamado junto. Dá para eu carregar uma irinha, uma raiva, um ódiozinho e o evangelho. Dá para eu carregar esse meu jeitão ainda, uma cartinha na manga e a Bíblia debaixo do braço. Dá para carregar os dois. Não dá, irmão. Não dá. Ou hoje a gente decide queimar as carroças e os bois, porque meia decisão não agrada ao Senhor Jesus. Qual carroça, qual cativeiro você ainda tem guardado? Ou tem se guardado, ou você tem se guardado nesse cativeiro? Qual cativeiro que você tem guardado? Ou qual cativeiro que você tem se guardado nele? O que está acontecido? Qual é a área que Jesus verdadeiramente precisa ser aquele que leva cativo o cativeiro da sua vida? Qual conforto essa muleta ainda te traz? O problema não é só o nosso passado, irmão. Guarde isso aqui. Muito importante isso aqui. O problema não é só o nosso passado. O problema é quando o passado continua sendo ainda uma opção. Pastor, o senhor não sabe do meu passado. O problema não é o passado. O problema é quando o meu passado e o teu passado ainda se tornam uma opção hoje. Eu recebi essa oferenda anos atrás. Depois de ter passado por justiça, situações, eu fui chamado de volta para ter uma conversa com quem comandava a minha vida. E me foi oferecido um salário alto, farda nova, veículos. Só fizeram um pedido. Ó, agora não é você quem se manda. Quem manda em você somos nós de volta.
A gente precisa de você a hora que a gente quiser, no tempo que a gente quiser, na cidade que a gente quiser, do nosso jeito. Só que a carroça é tanta, o boi é tanto, e eu olhei e vi tanta carroça, irmão. E eu olhei e vi tanto boi. Olhei e vi tanto passado, que eu resolvi viver sozinho no meu presente. Sem ninguém pendurado ou ninguém me pendurando. Porque eu repito essa frase. O problema não é só o nosso passado. O problema é quando o passado continua sendo uma opção. E eu fiz do meu passado algo que não era uma opção para a minha vida. Eu não quis mais a opção do passado. Por mais colorida que ela fosse. Por mais geladinho que fosse o ar-condicionado. Eu decidi ser pai. Decidi ser marido. E decidi ser pastor. Eu decidi abandonar as carroças. Eu decidi abandonar os bois. Não faça de nenhum cativeiro uma opção para a tua vida. Não faça de nenhum cativeiro uma opção para a tua vida. Nenhum cativeiro de pensamento, nenhum cativeiro de sentimento, nenhum cativeiro físico. Não deixe que nada seja um cativeiro na sua vida. Não deixe que os cativeiros sejam opções, sejam amuletas, algo confortável. Como pessoa que nós já tivemos a oportunidade de orar, que tinham problemas nas pernas, e quando a gente ora pela pessoa, a pessoa é curada. E ela sai pulando, saltando, andando, e você diz, você está curado? Sim, estou curado. Oramos por uma pessoa, está curado. 53 anos paraplégico. Quando ele se levantou da cadeira de roda, saiu andando. Quando acabou o culto, a primeira coisa que a mãe dele, de 80 e poucos anos, foi fazer, foi lá na frente pegar a cadeira de roda. Estava do lado do altar. Eu olhei para ela e falei, o que a senhora está fazendo? Ela falou, vou levar a cadeira de roda. Eu falei, ele não precisa mais. Ele está andando depois de 53 anos agora. Tem pessoas que estavam paraplégicas na sua vida e continuam levando as cadeiras de roda para onde vão depois de estarem andando. Já oramos por pessoas com problemas também nas pernas, que mancavam, e depois de ser curado, está tudo certo. Daqui a pouco você vê a pessoa está mancando de novo. Mas você está com dor? Não. Você está com algum problema? Não. E por que você está mancando? Eu acostumei. Tem pessoas que acostumaram com a adversidade. Tem pessoas que se acostumaram com o pecado. Tem pessoas que se acostumaram com as dores, sejam elas externa ou interna. Se acostumou com o cativeiro. Dentro do cativeiro é melhor. Não me tira do meu cativeiro, pastor. Não fala das minhas áreas de debilidade. Assim o Senhor me ofende. Eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho de Cristo vai ofender a você para te libertar. O evangelho vai ofender a você para te curar. Porque ele precisa fender aquilo que está te aprisionando. Ele precisa fender a rocha. Ele precisa fender aquilo que te aprisiona para te libertar. Você precisa fazer uma escolha hoje. Ficar dentro dos cativeiros ou deixar os cativeiros internos, ou dizer para Jesus, Senhor, hoje eu abandono as minhas carroças e os meus bois. Eu abandono as minhas opções, por mais legais e bonitas que elas pareçam, por mais lucrativas que elas pareçam, por mais que eu transpareça para as pessoas uma segurança com esse meu cativeiro. Mas eu preciso abandonar eles hoje. Diga isso para Jesus. Eu preciso abandonar hoje, por mais forte que pareça esse cativeiro. Tem pessoa que quer passar por boa, por forte, por poderosa, mas na verdade é um cativeiro. Ah, pastor, mas se eu deixar de ser como eu sou, vão montar em mim. Ei, o teu juiz mudou agora, teu juiz é outro. Teu advogado é outro, é Jesus agora. Não é mais Satanás. Satanás que usa a gente como cavalo e muito em cima. A pessoa quando vivia na macumba, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, ela era cavalo do diabo. Ei!
Não seja mais prisioneiro da feitiçaria. Jesus já te libertou. Você não é cavalo de Deus. Ele não monta em cima de você. E Ele não vai deixar que as coisas, as circunstâncias ou as pessoas montem em você, porque agora você mudou. As tuas atitudes mudaram. É Jesus quem vai te defender agora. Não é mais a força do teu braço. Se coloque de pé. Eliseu abandonou as carroças, Eliseu abandonou os bois. Para quando chega em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ver a experiência que ele tem. Quando ele está lá. Ele tinha pedido para Elias: eu quero a porção dobrada do teu ministério, eu quero estar junto de você quando você foi levado pelo Senhor. E ele teve essa experiência. Sabe qual foi a experiência que ele teve? Carros de fogo e cavalos de fogo encontram ele e Elias em uma caminhada. Quando ele olha, ele vê os carros de fogo e ele vê cavalos de fogo passando por eles. E a Bíblia diz que em um redemoinho, Elias foi assunto ao céu. Era Deus dizendo para Eliseu: você abandonou as carruagens, abandonou os bois para viver o sobrenatural. As carruagens que você tem agora são carruagens de fogo, são cavalos de fogo. Você não vive mais de coisas físicas, você não vive mais de coisas momentâneas, você vive daquilo que eu vou te mostrar agora. Você vive daquilo que eu vou fazer em você e eu vou fazer através de você. Porque Eliseu abençoou algumas pessoas quando ele queimou a carroça e quando ele queimou os bois, mas ele abençoou milhares de milhares de milhares de milhares depois que ele queimou tudo isso. E no nome do Senhor, ele saiu de a pé, deixando todas as opções para trás, para viver o sobrenatural de Deus. Deus abriu os olhos de Eliseu dizendo: você deixou uma carroça física, eu te dou uma carroça de fogo para que você veja no mundo espiritual. Esses cavalos, eles são a presença do poderio de Deus. E ele diz depois: carros de Israel e seus cavaleiros. O Senhor abriu a minha visão. O manto de Elias cai sobre Eliseu e ele recebe a autoridade dobrada. Ele é o homem que fez o dobro de milagres do que Elias fez. Por quê? Porque ele abandonou as opções. Irmãos, nós somos filhos do leão. O leão da tribo de Judá é o nosso pai, o nosso rei, o nosso Senhor. Nós somos filhos do leão. Nós precisamos decidir hoje. Precisamos decidir agora como queremos viver. Como filhos do leão, que por mais que sabemos quem é o nosso pai, precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Precisamos nós tomarmos a decisão de sair para fora e lutar e guerrear. Para quê, pastor? Para manter a nossa vitória, irmãos. Nós não guerreamos para ganhar algo que está perdido. Nós guerreamos para manter o que já foi vencido. Quem está entendendo? Eu ouvi uma história uma vez dizendo o seguinte, de um leão. Esse leão, ele era grande. E ele tinha as refeições no dia com hora marcada. Comida sempre fresca, picadinha. Lançado na boquinha dele, e ele comia. E anos ele crescia. Recebendo comida no horário certo. Recebia banho de mangueira quando estava muito quente. Recebia uma caminha de feno macia. E ele podia, todos os dias, ter hora para comer, hora para beber, hora para deitar, hora para acordar, banhinho para tomar. Só que esse era um leão lá no zoológico. Enquanto o leão da savana, é ele que precisa caçar o alimento que ele vai comer. Ele não tem a caminha macia. É ele quem tem que gerar o ambiente onde ele vai dormir. Ninguém acorda ele. É ele que sabe a hora que ele tem que levantar. É a hora que ele que sabe que tem que deitar. É ele que sabe que se ele não caçar, ele não come. E se ele não caçar para comer, além dele não comer, a família dele não come.
Esse leão tem marcas no rosto, na sua cara, marcas nas suas patas, no seu corpo. Ele é cheio de sinais, de batalhas, de lutas, de guerra. Mas esse leão é livre. As batalhas só vêm para quem é livre, irmão. Você não passa as batalhas quando você está em cativeiro, porque você já está no cativeiro. O diabo não quer bater em você, você já é dele. A vida parece bonitinha de quem vive no cativeiro. Tem hora para comer, hora para beber, hora para dormir, hora para acordar, banho para tomar. Mas os leões de Deus, eles vivem na savana do mundo. Lá fora tem pornografia, prostituição, mentira, bebedice, droga, dinheiro fácil, jogo, tudo que não presta. É lá que nós temos que guerrear para ser santo todo dia. Por mais que as coisas do mundo tentem nos marcar, a guerra é diária. A guerra é diária, a briga, a batalha, os cortes são de verdade. Mas é lá que nós temos que caçar. Porque os filhos de Deus foram libertos para sair lá fora e guerrear contra a sua própria vontade. É você quem faz a escolha. Você quer ser um leão de zoológico? Ou você quer ser um leão da savana? Escolha o que você quer. Você quer o cativeirinho do pecado, mas que te dá um pseudo prazer momentâneo? Ou você quer ser um leão da savana, que o teu Senhor está dizendo que com Ele você tem a paz eterna, a alegria eterna, por mais que as batalhas sejam momentâneas, por mais que as guerras sejam grandes, por mais que os cortes doam, se manter em santidade é a melhor opção. É na savana da vida, é lá no mundo lá fora, que eu decido ser de Deus de verdade. Quando tudo diz que não, sou eu que decido dizer para Deus: Senhor, eu decido ser livre no Senhor. Eu não sou um animal de cativeiro. Eu não sou um leãozinho de zoológico. Eu sou filho do leão da tribo de Judá. O Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me restituiu. Eu estou na batalha da vida, mas as guerras não vão me destruir, porque no Senhor eu sou mais do que vencedor. No Senhor eu já prevaleci. É no Senhor que eu tomo posse. E hoje eu abandono os meus cativeiros. Eu abandono os zoológicos da vida. Eu abandono os zoológicos do achismo. Eu abandono os zoológicos da ira, do ódio, do rancor, da autocomiseração, do egoísmo, das falsas doenças. Eu não sou cativo de nada e nem de ninguém. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Tem mais alguém aqui que pode levantar suas mãos e dizer: eu sou livre porque Cristo me libertou? Se você é livre agora, levante as suas mãos aos céus e comece a orar no teu lugar. E comece a dizer ao Senhor: Senhor, se tem alguma área de cativeiro aqui hoje, eu vou entregar totalmente ao Senhor. Entrega tudo, irmão. Fecha os teus olhos e abra o teu coração. Fecha os teus olhos e abra a tua boca. Fecha os teus olhos e se rasga. Se rasga. Se rasga diante de Deus e diga para Deus: chega de cativeiro. Chega de achismo. Não sou eu mais quem vive. Cristo é quem vive em mim a partir de hoje. Eu não vou carregar o meu passado mais. Eu não vou deixar o meu passado como uma opção. Eu não vou deixar minha linguagem velha comandar minha vida nova. Eu não vou deixar meus pensamentos velhos dominarem meus novos pensamentos. Eu não vou deixar a surra, o ódio, o rancor, o abandono do passado me fazer abandonar pessoas hoje. Não é porque me abandonaram no passado que eu vou abandonar pessoas hoje. Não é porque eu apanhei no passado que eu vou bater hoje. Não é porque eu sofri no passado que eu vou fazer pessoas sofrerem hoje. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre porque Jesus me libertou. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Eu sou livre porque Ele me amou primeiro. Eu sou livre porque Ele me tirou do cativeiro. E eu não aceito voltar mais com meus cativeiros. Eu não aceito mais viver em cativeiros confortáveis. Eu não volto mais para as cadeiras de roda. Eu não volto mais para as amuletas. Eu não volto mais para as camas macias do pecado. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu não aceito
muito mais. Hoje eu decido abandonar os cativeiros. Eu decido, Senhor. Eu decido abandonar os cativeiros emocionais. Eu decido abandonar os cativeiros espirituais. Eu decido abandonar os cativeiros físicos. Eu decido abandonar. Decido hoje abandonar toda espécie de cativeiro. Não deixe que nenhuma opção se o mundo te oferecer, que Satanás e seus demônios te oferecerem, permaneça te aprisionando. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que a tua parentela diz que você é. Você é o que Jesus te chamou para ser. Hoje, Ele te dá a opção de queimar as carroças, de abandonar e queimar os bois, para seguir a Ele. Siga Jesus. Ele tem um sobrenatural para você. Ele vai abrir os teus olhos e você verá o que nunca viu, sentirá o que nunca sentiu, receberá o que nunca recebeu. Devolva a tua vida a Jesus. 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 Devolva os teus caminhos, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, planos, propósitos. Entrega tudo. Se você precisa sair do teu lugar, saia do teu lugar e venha à frente. Venha à frente e diga para Jesus: Senhor, hoje eu deixo as minhas carroças do altar. Hoje eu deixo os meus pés. Hoje eu deixo as dores, a ira, o ódio, o rancor, a mentira. Eu deixo tudo. Tudo. Sai do teu lugar e vem. Vai entregar. Entrega as carroças, por mais bonitas que pareçam, por mais boas que pareçam, por mais belas que pareçam. Vem entregar. Entrega aquilo que te distancia de Deus. Entrega aquilo que te distancia do Pai. Vem entregar aquilo que te tira da presença de verdade. Aquilo que você sabe que não te deixa te aproximar do Senhor de verdade. Que não te deixa nascer de novo de verdade. Qual é o pensamento que te aprisiona? Qual é o sentimento que te aprisiona? Qual é o desejo que te aprisiona? Quais são as prisões fofinhas, bonitas, coloridas que o diabo já mentiu para você e você tem carregado por tanto tempo? Vem entregar hoje nos pés do altar. Vem entregar hoje, sai do teu lugar e vem. Diz para Jesus: Jesus, eu entrego isso aos teus pés. Eu dou nome para essa dor. Eu dou nome para esse sentimento. Eu dou nome para essa vanglória. Eu dou nome para esse orgulho. Eu dou nome para esse medo. Eu dou nome para essa angústia. Dá nome. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e busque ao Senhor. Sai do teu lugar e clame ao Espírito Santo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia, agora é a hora. Hoje é o dia, agora é a hora. Hoje é o dia, agora é a hora. O que você tem carregado nos ombros? O que você tem carregado nos lábios? O que você tem carregado nos olhos? O que você tem carregado nos ouvidos? O que você tem carregado no coração? Que o Senhor está dizendo: deixa os fardos, deixa os pesos, deixa os medos, deixa as angústias, deixa as tribulações, deixa tudo, porque o Senhor te mostrará coisa grande e profunda que você ainda não sabe, coisas grandes e profundas que você ainda não viu. O Senhor tem algo grande e poderoso. Algo grande e poderoso. Algo grande e poderoso. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre dos medos. Seja livre dos medos. Seja livre das acusações.
insônias, das angústias. Seja livre hoje. Seja livre hoje. Seja livre agora. Seja livre agora. 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 Em nome de Jesus. Seja livre. Entrega tudo para Jesus. Entrega os teus pecados. Seja prática de cativeiro, prostituição, pornografia, misérias, mentiras, enganos. Entrega, 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 entrega. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo ao Senhor. Hoje é o dia, a hora é agora. De voltar para os nossos lares sem carregar pensamentos, sentimentos, desejos, vontades e atitudes. Atitudes repetitivas. Atitudes repetitivas, irmãos. Olhe para mim. Talvez você repete coisas que não agradam a Deus e não agradam as pessoas que te rodeiam. Você é uma cópia estragada de quem te feriu. Você é a cópia de um pai, de um vô, de alguém, de um abuso do passado. E você vira um abusador do presente. Você grita, você fala, você range os dentes, você acusa, você mente, ou você é apaziguado, não faz nada, por causa de feridas, cativeiros. Não deixe que o diabo mantenha em você algo que Cristo já mandou você entregar por amor a Ele. Porque Ele se entregou e deixou tudo por amor de nós. Existe algo da parte de Deus nesses dias que é o Senhor dizendo para mim e para você: ei, eu já levei cativo o teu cativeiro. Não queira permanecer com ele irrisoriamente na mente, no coração. Essa cela não tem mais grade. Essa cela não tem mais parede. Não tem mais corda. Olhe para Jesus. É Ele quem nos fez livre. Não deixe que as dores do passado e nem as do presente te aprisione. Jesus já nos libertou. E Ele nos fez livres. Filhos do leão. Que batalham dia após dia para manter o nome dEle exaltado. O nome dEle exaltado. Quando alguém olhar para mim e para você, vai dizer: lá vai o filho do leão. Ele é livre. Ele é livre. Ele tem marcas de guerra. Ele tem marcas de batalha. Mas ele é livre. Eu tenho marcas do meu passado, irmãos. Mas eu sou livre. Nada e nem ninguém pode me aprisionar de volta. Porque
porque Jesus me libertou. Tem mais alguém que pode dizer aqui, eu sou livre? Diga, eu sou livre, porque Jesus me libertou. Diga, eu sou livre, porque Jesus me libertou. Se você é livre, e se Jesus te libertou, é o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus. E diga a Ele, eu sou livre. Aleluia. Diga, eu sou livre. Saia daqui esta noite e não volte para nenhum tipo de cativeiro. Se você precisa de ajuda, busque ajuda, porque você tem direito a dormir. Você tem direito a descansar. Não tenha medo de vir para o altar, não tenha vergonha de vir para o altar, não tenha vergonha de pedir ajuda aos seus pastores, aos seus líderes de GD. Não tenha medo, somente saia do cativeiro. Peça socorro, peça ajuda, porque o Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer na nossa vida, amém? Eu não falei isso no começo, temos visitantes, estou vendo meu irmão aqui, primeira vez, seja bem-vindo, Deus te abençoe, tá? Tem mais alguém que está nos visitando? Acho que é só nosso irmão. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, pela vida desse querido, seja bem-vindo, Deus te abençoe, volte até Jesus voltar, amém? Deus te abençoe poderosamente, glória a Deus. Agora nós temos nhoque, você que fez o pedido, faça a retirada, se não fez, talvez tenha lá, não sei, tem um ou outro aí. Nhoque à bolonhesa com queijo. Irmão, tu é crente mesmo? Então corre para lá. Leva para tua casa e janta com uma garrafa d'água. Olha os irmãos, ó. Vou pregar tudo de novo. Faça assim com as suas mãos. Amém, irmãos? Volte e traga mais um com você. Amém? Super GD sexta, venha. Vamos estar juntos. Tenho certeza que Deus fez algo poderoso em nossas vidas hoje. A decisão de tomar posse dessa palavra é sua. Elias fez um pedido a Eliseu. Ele falou, deixa eu voltar, que eu voltarei para cá. Ele decidiu, queimou e voltou. E viveu o sobrenatural. Conhecemos quem é Eliseu até os dias de hoje, por causa de uma decisão. Talvez você passe a ser conhecido daqui para frente, por uma decisão, que quando alguém te sacolejar, não vai ter medo de abrir a tampa da sua vida. Amém, irmãos? Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, e que todos juntos saiam de todo o cativeiro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma semana de vitória. Vão em paz. Shalom, shalom.